Quantos sensores tem uma geladeira frost free? Todas elas têm a mesma quantidade? Como identificar cada um desses sensores, a potência, tudo mais? Pois é, hoje é dia de tirar dúvida dos inscritos do canal e essa é uma das perguntas que a gente vai responder. Essa pergunta eu vou deixar para o final desse vídeo, né? E até chegar lá, tem algumas outras, uma melhor que a outra, tá legal? Garanto que talvez as perguntas de hoje sejam aquelas que você tem feito, certo? Bom, a gente já vai começar a responder, deixa antes eu falar do patrocinador do nosso canal, Brasueld. Brasueld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para facilitar o nosso dia a dia. Produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para você encontrar vazamento e muito mais. Uma infinidade de produtos, como eu disse, para facilitar o nosso dia a dia. Certo? Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração perto de você. Obrigado, Brasueld, pelo apoio, valeu demais. Bom, e aí? Vamos lá para o vídeo? Vamos para as perguntas. Aliás, não são só perguntas, tem comentários em geral aqui. Vamos ao primeiro. Legal? Primeiro, José Oriovaldo Ribeiro do Amaral, 9477, ele diz: professor, você conversa muito. Como assim, José Orivaldo? Tem como responder sem muito arrodeio? Ô José Orivaldo, faça-me o favor, até você, meu amigo. Tá bom, vou tentar ser um pouco mais objetivo. É que é o meu jeito, tá? Eu gosto de explicar muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos para a pergunta de verdade? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Próxima pergunta. Márcio João de Oliveira Gomes. Bom dia, mestre. Devo salientar que nesse vídeo do amigo gringo... ele está reagindo a um vídeo que a gente colocou há um tempo atrás, tá bom? Eu já vou até mostrar para vocês daqui a pouco qual que é o vídeo do amigo gringo. Só não entendi porque ele colocou um filtro com a válvula acoplado. Colocou uma válvula no compressor, já que perfurou o tubo, só do compressor já não bastaria? Aí é legal se você assistir esse vídeo completo, tá bom? Mas eu vou mostrar para você a parte do vídeo que ele está se referindo. Deixa eu mudar umas coisinhas aqui. Opa. Tá. É esse vídeo que ele está falando, tá? Esse vídeo eu estava mostrando um técnico, se eu não me engano é americano, e ele faz a troca desse filtro, e o filtro que ele usa lá é um filtro com válvula Schrader, tá vendo? Essa válvula virada para baixo, é muito comum lá nos States, alguns países usam esse tipo de filtro com válvula. A vantagem, deixa eu soltar aqui, já está sem som, eu tirei o som do vídeo, dá uma olhada só. A vantagem desse filtro é que você pode, ó, ele coloca, já tem uma válvula Schrader no filtro, ele vai colocar uma outra no compressor. Legal? Deixa eu pausar aqui. Ele vai fazer a solda, tudo mais. Quem gosta, quem quer aprender técnicas de solda, quem quer ver também como que os coleguinhas americanos trabalham, dá uma olhada nesse vídeo, ficou bem legal, tá bom? Deixa eu voltar aqui com minha câmera principal. Então, por quê? Se já tinha válvula no compressor, por que ele coloca? É muito comum lá nos Estados Unidos e em vários países fazer dessa forma. Eles colocam um filtro com válvula e aí quando eles vão fazer o vácuo, eles fazem o vácuo pelas duas válvulas, pela válvula do filtro e pela válvula do compressor, certo? A vantagem qual é? Precisa fazer assim? Não, não precisa, mas tem algumas vantagens. Uma das vantagens é que o vácuo fica muito mais rápido de você fazer, certo? Em pouco tempo você consegue fazer um vácuo bem feito. Então, se de repente
E eu estou falando isso meio da minha cabeça, tá? O tempo, eu não tenho a relação de tempo exata, mas é mais ou menos isso. Digamos que com 40 minutos o vácuo ficaria bom. Se você fazendo dessa forma, diminuiria aí para uns 25, 30 minutos. Entendeu? E faz um vácuo mais rápido e melhor. Não que da outra forma também não fique um vácuo bom, só que aí você tem que deixar mais tempo, correto? Porque aí o gás não tem que passar por... O gás não, o vácuo que você está fazendo não tem que sair pelo capilar. Sabe que o capilar ele restringe, então faz demorar mais. Então, dessa forma, o vácuo é bem mais rápido, certo? Chega no ponto que você quer bem mais rápido. Outra vantagem, principalmente hoje, na época de hoje, que a gente está trabalhando muito com compressor R600, e você sabe que o R600 ele trabalha numa pressão negativa. Então, por exemplo, se numa carga de R600 você colocar gás demais e der retorno de líquido, é um pouco complicado de você retirar esse líquido ali pela válvula de serviço normal do compressor. Já pela válvula do filtro, como ela vai ficar em pressão positiva, acaba ficando mais fácil. Então, essas são as duas vantagens. Qual a desvantagem? É que esse filtro é mais caro do que um filtro sem válvula Schrader, tá? Principalmente no Brasil, que não tem tanto. Então, quando você encontra, é mais caro, tá bom? Esclarecida a sua pergunta, deixa eu ver qual é o nome dele mesmo. Deixa eu acertar aqui, cadê? Pronto. É o Márcio João de Oliveira Gomes. Valeu, meu amigo. Vamos para a próxima pergunta. Bom, antes de ir para a próxima pergunta, eu preciso te dar um recado. Pode ser? Você vai ter paciência de ouvir eu falando. O camarada já reclamou que eu falo demais. Para de arrodeio. Então, vai, mas eu preciso falar, tá bom? É o meu jabá. Conheça os nossos cursos. Conheça, na minha opinião, o melhor curso online de refrigeração do Brasil, certo? Estou deixando o link na descrição. Quer aprender refrigeração? Com o melhor, modéstia à parte, esse que vos fala, o melhor instrutor de refrigeração do Brasil, quem sabe do mundo. Modesto, né? Humilde, pois é. Estou deixando o link na descrição. Vem estudar comigo. É para aprender uma profissão. De vez em quando alguém me pergunta, dá realmente para aprender num curso online? Dá. E a prova, eu tenho muitos alunos trabalhando, ganhando dinheiro, sustentando sua família, trabalhando por conta própria, sem medo de desemprego, indo muito bem, certo? Graças a eles tomaram uma atitude, vieram estudar, né? Tem muito esforço também envolvido, não é que vai ser fácil, não. Precisa se esforçar, mas quem se esforça tem conseguido. E o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Dá uma olhada, link na descrição, vem estudar no portal. Depende de você, meu amigo. Quer mudar de vida ou não quer? Então vem para o portal Refrigeração aprender. Tem máquina de lavar, refrigeração e máquina de lavar também. Certo? Bom, vamos lá? Vamos continuar? Chega de arrodeio? Vamos lá, pergunta dos inscritos, colocar aqui. Então, o Márcio, eu já respondi. Vamos para o próximo. É o Batgamer perguntou: o evaporador da minha geladeira está congelando só parcialmente no início dele, na parte de cima. E essa borracha preta, ele está reagindo a um vídeo, certo? A um outro vídeo que a gente fez antes. Eu já explico para você o que é essa borracha preta, certo? E essa borracha preta parece um pouco derretida. O que pode ser? Batgamer, vamos lá. Então, primeiro você diz que o evaporador da sua geladeira não está gelando bem, está gelando só o início. Vazamento. Ela deve ter um vazamento, é insuficiência de gás, tá bom? Aí realmente precisa de um técnico para avaliar o problema. Porque provavelmente é insuficiência de gás e, sendo isso, é porque tem um vazamento. Então, o técnico é a pessoa certa para te dar
a melhor estratégia para você resolver o problema, porque não basta pôr só gás, ele tem que descobrir onde está esse vazamento, certo? Então precisa ser um técnico para resolver isso. Sobre essa borracha meio derretidinha, para quem não sabe, algumas geladeiras frost-free possuem uma borracha, um silicone, uma coisa de cor preta, enrolada logo na entrada do evaporador, certo? Onde o capilar entra no evaporador, eles colocaram um negócio enrolado lá, um negócio grosso, certo? Parece uma fita, seria mais ou menos como se fosse uma fita isolante, só que é um material como se fosse EVA, meio pastoso, meio nojentinho, certo? Principalmente eu acho que quando depois de um tempo, com a geladeira funcionando, ele vai ficando com aspecto meio ceboso, se é que você me entende. E ele começa a querer, em alguns casos, derreter. Eu já vi casos que ele derrete a ponto de cair em cima do ventilador e travar o ventiladorzinho que está funcionando. Para que serve aquilo? Aquilo lá é uma gambiarra da indústria, certo? Porque o gás refrigerante, quando ele passa por dentro, passa do capilar e chega no evaporador, ele causa um chiado, que é normal, todo evaporador faz. Só que em algumas geladeiras frost-free, o barulho é alto demais, incomoda. Qual foi a solução deles? Mudar a engenharia? Mudar alguma coisa? Não. A solução foi enrolar essa borracha preta nesse pedacinho, é um pedacinho mais ou menos, uns 10 centímetros, que eles enrolam a borracha, porque abafa o som e aí o pessoal não se incomoda mais. Só que com o passar do tempo essa borracha começa a ficar esquisitona, meio derretida, e é o que eu falei. Em alguns casos ela pode cair no dreno da água e entupir o dreno da água. Ela pode cair também, como já aconteceu comigo, na hélice, travar a hélice, e aí a sua geladeira para de funcionar. E pode cair em qualquer lugar ou ficar só meio derretida lá, certo? Sem causar problema nenhum. Então essa borracha é isso aí, certo? A função dela é abafar o chiadinho do gás passando pelo evaporador. Vamos para a próxima? Tudo bem? Batgamer, então? Valeu demais por sua pergunta. E agora, deixa eu ver, finalmente a pergunta que deu nome a esse vídeo. Quantos sensores tem a geladeira Brastemp Frost Free? Quantos sensores tem a geladeira Brastemp Frost Free? Deixa eu mudar de tela aqui que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Calma, porque é tudo ao vivo, sem corte, sem edição. Legal? Deixa eu diminuir aqui também minha carinha para você enxergar melhor. Pronto. Dá uma olhada só. Eu peguei essa imagem de um manual da Brastemp, é um manual técnico de sensores da Brastemp, tá bom? O que é Brastemp? Isso serve para Brastemp e Consul. Então a pergunta do colega, daqui a pouco eu falo o nome dele de novo, é quantos sensores tem uma geladeira Frost Free Brastemp? E aí a resposta é a seguinte, depende. Tem geladeiras Frost Free que possuem 2 sensores, o marrom e o vermelho. Dá uma olhada, marrom e vermelho, certo? Para começo de conversa, a potência desses sensores é a mesma, tá certo? 2,7K. É o mesmo sensor, todos eles. Mas se é o mesmo sensor, por que eles têm cores diferentes? Justamente para facilitar a vida do técnico de refrigeração. Correto? Porque cada cor, eles colocam o sensor em uma região. Por exemplo, o vermelho, sensor de degelo. Marrom, sensor do freezer. Branco, sensor do refrigerador. Certo? Então essas cores são para que você não tenha que cortar esses fios para fazer os testes. Então você, sabendo essas cores, você consegue fazer os testes
direto no módulo de potência. Então você vai lá com o seu amperímetro, com o seu multímetro, e você consegue fazer as medições lá através das cores. Então quando você está medindo, você sabe se você está medindo o sensor do refrigerador, sensor do freezer ou sensor de degelo. Agora sim a pergunta, quantos sensores tem? São 3? Nem sempre, algumas delas sim. Algumas Brastemp um pouco mais sofisticadas, por exemplo, aquelas Brastemp que possuem o damper eletrônico, elas possuem 3, certo? O do refrigerador, no caso, é só para controlar o damper. Já tem algumas que o damper é aquele damper mecânico, aquele que abre e fecha. Normalmente eles possuem o vermelho e o marrom, certo? O vermelho no degelo e o marrom a temperatura do freezer. Então quem vai controlar o liga e desliga do compressor é o sensor do freezer. Mas tem algumas Brastemp, inclusive a minha, da minha casa, ela não possui damper. Ela possui um seletor, que é só uma janelinha, que à medida que você gira, ela abre ou diminui a passagem do ar frio para o refrigerador. Nesse caso, quando tiver só esse seletor, não tiver damper, então ele usa também 2 sensores, o de degelo e o branco, certo? No refrigerador. Nesse caso, quem vai controlar o liga e desliga do compressor é o sensor do refrigerador, é o branco. Legal? Deu para entender? Ficou confuso? Assiste de novo. Ou melhor ainda, ficou confuso? Vem estudar no portal Refrigeração. Vem aprender. Lá eu tenho uma aula completa sobre sensores, tá certo? E aí você vai aprender tudo sobre sensores. Só essa aula completa já valeria o curso, tá certo? Porque o curso é muito barato e essa aula é muito importante. Uma das maiores dificuldades, principalmente de quem já é técnico. Porque às vezes quem está me assistindo e não é técnico, fica boiando do que ele está falando, sensor, damper. O que é damper? Damper é uma janelinha que tem entre o freezer e o refrigerador, certo? Então, à medida que a temperatura no refrigerador sobe, o damper abre para ir mais ar frio. Quando a temperatura cai no refrigerador, o damper fecha, senão congela as coisas. Tá bom? Desculpa, às vezes a gente está tão acostumado a falar de refrigeração que às vezes esquece que tem gente assistindo que não é do ramo ainda. Não é do ramo ainda, e eu digo ainda, por quê? Porque vem estudar. Ele vai se decidir, vai arrumar uma nova profissão, né? Vai desenvolver, assim, uma nova profissão, vai se tornar um técnico de refrigeração, e da próxima vez que ele ouvir essa palavra damper, ele vai... aquele ar, né, de quem sabe do que está sendo falado, ele fala, eu sei exatamente do que ele está falando. Beleza? Já estou falando abobrinha, já estou... Igual o primeiro comentário lá, você fala demais. Falo, desculpa. Deu um pouco de trabalho preparar esse vídeo aqui, então vou te pedir uma coisa, tá? Opa, apertei o botão errado. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Posso contar com você? Vamos fazer desse canal o canal mais relevante da área de refrigeração do Brasil. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.